Então, pessoal, essa aula é sobre lei de Coulomb. Ela é a sequência da eletrostática. A gente já viu eletrização, quantização de carga. A gente já viu o processo de eletrização. Agora a gente entra no cálculo da força elétrica. Beleza? Pessoal, vou pedir para vocês de novo, vocês não usarem o chat, a não ser para perguntas, tá bom? E vamos deixar o microfone mudo aí, por favor, para não dar nenhum tipo de interferência na nossa aula. Então, a lei de Coulomb, ela serve para a gente calcular quanto de força uma carga faz em outra. Tá? A gente sabe que cargas opostas, elas se atraem. A gente sabe que cargas iguais se repelem, mas a gente não sabe ainda com quanto de força elas se atraem ou elas se repelem. Tá? Para calcular isso, o Coulomb, por isso que chama lei de Coulomb, utilizou essa balançazinha que chama balança de torção. Presta atenção que aqui tem um fio, né? Tem uma haste e dois objetos, duas esferinhas, um disco e uma esfera. São duas esferas para que você consiga medir a variação de ângulo quando ele introduz uma segunda esfera aqui, ó. Ele faz algum processo, cuidado, gente, não usa não risca, por favor, desfaz esse risco aí, por favor. Se vocês riscarem a tela do celular ou do computador, vocês conseguem escrever, tá? Então vamos evitar isso. Tire esse riscozinho azul aqui, quem fez, ó. Por favor. Não fui eu não, mas eu vou tirar, ué. Só pegar a Não tem borracha, como. né, não? Não, acho que não tem como eu tirar aqui não, deixa eu ver. Deixa eu tentar. Não tô mexendo não, depois passa a caneta aí. A pessoa, deixa eu ver se dá para eu tirar. Não dá não, só a pessoa que fez que consegue tirar. Então, galera. Então, pessoal, essa balança de torção que foi utilizada pelo Coulomb para saber com qual força essas esferas se atraíam ou se repeliam. Porque se a força for grande, o desvio de ângulo aqui vai ser grande. Se a força for pequena, vai desviar pouco. E então, de acordo com a carga que ele adicionava nessa esfera, ele conseguia, ou na outra, né, nas duas, poderia ser uma força de atração ou de repulsão, ele conseguiria medir a intensidade dessa força entre as duas esferas. E ele chegou numa equação bem bacana. Viu? O que a gente chama de lei de Coulomb é a fórmula para que a gente calcule a interação entre entre dois corpos carregados. Então é assim. Se eu tenho dois corpos, pode ser esfera, pode ser o que for, mas o que interessa para a gente é que a distância entre esses corpos ela tem que ser muito maior do que o tamanho entre eles. Porque a gente pode falar que essa esfera ela é um corpo sem dimensão. Pessoal, vamos parar de riscar aí, por favor. Então a gente chama, se a distância entre os corpos for muito maior do que o tamanho deles, a gente pode falar que isso aqui são cargas pontuais. Do tamanho de um ponto, ou seja, sem dimensão. Para isso acontecer, eu tenho que ter uma distância bem grande entre os corpos, maior do que o tamanho deles. Aí eu vou ter um corpo de carga Q1, Q1 significa a carga do primeiro corpo, e um corpo de carga Q2, que vai significar a carga do segundo corpo. A gente já sabe que se essas cargas forem iguais, a gente vai ter uma força de atração.
Se essas cargas forem diferentes, a gente tem uma força de repulsão. Mas com qual valor esses corpos se atraem ou se repelem? Bom, o que o Coulomb descobriu foi isso aqui, ó. A força de atração, F de força, ou de repulsão, é um certo valor K, isso aqui é uma constante, toda constante na física, você não precisa saber o valor dela de cor, já vou falar sobre ela, que multiplica o módulo da carga Q1, módulo por quê? Porque ela pode ser positiva ou negativa. Eu estou querendo saber o valor da força, então não me interessa se ela é positiva ou negativa, para calcular o valor. Vezes o módulo de Q2, também, porque ela pode ser positiva ou negativa, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, o erro básico está aqui, ó, dos alunos. A distância está ao quadrado. Se as duas cargas tiverem sinais iguais, eu vou ter força de atração. Se elas tiverem... Se as duas cargas tiverem sinais opostos, vamos supor, uma positiva e outra negativa, essa força vai ser de atração. Então, aqui, ó, se forem sinais opostos, força de atração. Se elas tiverem sinais iguais, vai aparecer uma força de repulsão entre elas. O valor dessa força de repulsão, a gente vai calcular, ou de atração, a gente vai calcular com a formulazinha de baixo. Então, aqui em roxo é se elas tiverem sinais iguais. Então, se for uma positiva e uma negativa, atração. Se as duas forem positivas ou as duas forem negativas, repulsão. Detalhe, essa força que eu calculo aqui, ela aparece igual nas duas cargas. Se eu calcular e der assim, 5 newtons, vai ser 5 newtons nas duas, mesmo que seja de atração ou de repulsão. Não precisa, Kaique perguntou assim, alguém está anotando tudo? Não precisa anotar, Kaique, depois eu mando as telas para vocês, tá bom? E vocês passam para o caderno. Então, por isso que essas aulas rendem mais, elas são bem mais dinâmicas, porque você não precisa ficar anotando o tempo todo, beleza? Fala, Laura, diga. Módulo. Uhum. Porque você não precisa do sinal, você está calculando só o valor. O sinal interessa para saber se é atração ou repulsão. O valor não interessa se é mais ou menos, entendeu? Então você pode colocar ali o módulo mesmo sem o valor. Esse K, vou explicar agora. O K depende do meio. Como assim? Se essas partículas estiverem no vácuo, o K tem um valor. Se elas estiverem dentro d'água, tem outro valor. Se elas estiverem, sei lá, dentro de um óleo, tem outro valor. Esse K, ele chama constante elétrica do meio. Então, constante elétrica do meio. Bud, mas se muda de acordo com o meio, então não é uma constante. É uma constante elétrica do meio. Por exemplo, a água vai ter sempre o mesmo valor de constante. O vácuo vai ter sempre o mesmo valor de constante. Entendeu? Cada meio tem a sua constante elétrica. Por exemplo, a única que eu sei de cor. Sei de cor, não precisaria saber, mas eu sei de cor porque usa muito. O K do vácuo. O K do vácuo é o K0. Ele vale 9 vezes 10 a 9 newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. A gente usa na fórmula o número. Essas constantes aqui, elas servem só para te mostrar que a distância tem que estar em metros. E as cargas, essas duas cargas aqui, elas têm que estar em Coulomb. Eu não posso colocar a distância em centímetros.
Eu não posso colocar as cargas em milicoulomb, microcoulomb, e assim por diante. A Lívia perguntou assim, o valor do K é sempre dado, né? Sim, toda constante na física é um valor dado para a gente do problema. O Breno perguntou assim, mesmo se for tipo dentro da água, sobre uma certa pressão, vai ter a mesma constante que sobre outra pressão? Sim, essa constante ela depende do meio. Ela não depende de outros fatores, tipo temperatura, essas coisas assim, não. Beleza? Ok? Vamos continuar? Então, por exemplo, só para lembrar, como o K ele vale 9 vezes 10 a 9, K do vácuo, né? Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, eu não posso trabalhar em outra unidade de carga senão Coulomb. Ou seja, se tiver em milicoulomb, eu tenho que lembrar que isso vale 10 a menos 3 coulombs. Se tiver em microcoulomb, eu tenho que lembrar que isso vale 10 a menos 6 coulombs. Nanocoulomb, 10 a menos 9 coulombs. E picocoulomb vale 10 a menos 12 coulombs. Tá? Geralmente as partículas são carregadas com cargas bem menores que 1 coulomb, então tem que saber essa conversão. Vamos dar um exemplo aqui. Primeiro exemplo, então. Imagina que eu tenho uma carga de 1 nanocoulomb e outra carga de menos 2 nanocoulombs. Eu quero saber qual que é a força entre elas. Elas estão separadas de 2 centímetros. Bom, eu sei que como o sinal delas, essa é positiva e essa é negativa, como o sinal delas é oposto, vai aparecer uma força de atração entre elas. Uma puxa a outra. Como isso aqui caracteriza um par de ação e reação, eu sei também que a força vai ter o mesmo valor nas duas cargas. Se aqui for um valor x, aqui também é x. Se aqui for um valor f, aqui também é outro valor f. Então, eu preciso, primeira coisa, transformar essas duas cargas para Coulomb. Nano é 10 a menos 9. Então, por exemplo, vou chamar essa aqui de carga 1 e essa aqui de carga 2. Ok? Então, a carga 1 é 1 vezes 10 a menos 9 coulombs. A carga 2 é menos 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. A distância está em centímetros. Eu não posso colocar em centímetros. Então, vai ficar 0,02 metros, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 metros. Coloque em potência de 10, que é mais fácil trabalhar na forma. Aí eu vou aplicar a lei de Coulomb para calcular o valor da força. A força é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Vamos supor que essas partículas aqui elas estão no vácuo. Então eu já sei que o K vale 9 vezes 10 a 9. Então, ó, 9 vezes 10 a 9 é o valor do K. Módulo de Q1. Vou chegar isso aqui um pouquinho para a esquerda. Eita. Tá difícil. Aí, acabei tudo. Então o K vale 9 vezes 10 a 9. O Q1 está lá em cima, vale 1 vezes 10 a menos 9. O Q2 é o módulo dele. Ele tem valor menos 2 vezes 10 a menos 9, mas o módulo disso é 2 vezes 10 a menos 9. Dividido pela distância ao quadrado. Então é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, beleza, a força vai ser. Aí você pode cortar as coisas, por exemplo, 10 a 9
eu corto com 10 a menos 9. Então, o que vai sobrar, ó, 9 vezes 1 é 9, vezes 2, 18. Sobrou um 10 a menos 9 em cima. E embaixo, eu elevo os dois números ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Eu multiplico os expoentes. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Agora eu divido 18 por 4, 4,5. 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 4 é 10 a menos 5. É menos 9 menos o menos 4. Menos 9 menos o menos 4 é menos 9 mais 4, que é menos 5. Sempre que a gente divide potências de 10, é a potência de cima menos a de baixo. Então, aqui eu calculei a força de atração entre essas duas cargas. Ambas valem 4,5 vezes 10 a menos 5 newtons. Tanto na carga 1, que é uma ação da carga 2, ela puxa para cá, quanto na carga 2, que é uma ação da carga 1 puxando ela para a esquerda. Certo? Dúvidas? Olá, Bud. Mas você falou que ambas são essa 4,5 vezes 10 a menos 5. Então, o total seria 9 vezes... Não, né? Não, porque eu não posso somar forças que atuam em corpos diferentes. Ah, tá. Entendi. A força que atua na carga 1 é 4,5, a força que atua na carga 2 é 4,5, e aí eu não posso somar elas não, porque atuam em corpos diferentes. Beleza. Laura, força é uma grandeza vetorial, sim. Esse que é o problema, a gente vai ver depois que esse que é o problema. A gente vai ter uma aula de resolução de exercício semana que vem, aí vocês vão ver. João Pedro está perguntando, Abud, tem algum caso em que a força tem um valor em um corpo e outro valor no outro corpo? Quando for interação de lei de Coulomb, não, porque isso é um par de ação e reação. E pares de ação e reação têm sempre o mesmo valor. Então, galera, esse exemplo aqui, por exemplo, é clássico. Imagina que na primeira situação eu tenho duas cargas Q1 e Q2 separadas por uma distância D. Eu pego a carga Q2 e afasto ela da carga Q2, da carga Q1, chegando na segunda situação, onde eu mantive as cargas Q1 e Q2, mas agora eu tenho o dobro da distância. Coloquei D ao quadrado, mas é o dobro da distância. Onde eu tenho o dobro da distância. Quantas vezes a força vai cair ao aumentar a distância, ao dobrar a distância? Como que você resolve isso? Quando eu tenho Q1 e Q2, a força está assim, né? A força F vale K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Agora, eu aumentei a distância. Eu vou ter uma nova força. Eu vou chamar essa força de F', que é K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido por 2D ao quadrado. Antes era D, agora é 2D. 2D ao quadrado. Então, F' é K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2. E aqui, ó, 2D ao quadrado é a mesma coisa que 4D ao quadrado. O 2 eleva ao quadrado, o D eleva ao quadrado. Qual que é a relação entre F' e F? O F, ele vale esse termo aqui, ó. F é igual a K, Q1 sobre Q2 dividido por D ao quadrado. E eu consigo notar que existe um F aqui, ó. Vocês conseguem notar isso? Esse termo que eu circulei, ele vale quanto? F. Então, a relação entre F' e F é o quê? F' é F sobre 4. Por quê? K vezes Q1 sobre Q2 é igual a F. Sobrou 1 sobre 4 aqui. Ó. Então, o que acontece?
como a força é inversamente proporcional à distância, quando eu dobro a distância, eu divido a força por 4 vezes. Essa é uma maneira algébrica de resolver esse tipo de problema. Existe uma maneira mais fácil. Você coloca valores para as cargas e valor para a distância. Fica bem mais fácil. Quer ver? Ó? Como você quer saber a proporção entre as coisas, se eu falar que Q1 vale 1 e Q2 vale 1, sempre usa 1, né? 1 é mais fácil. Aí você fala que a distância é 1 e essa distância aqui, se ela é 2 vezes 1, ela vale 2. Então a força aqui vai ser K vezes 1 sobre D. 1 ao quadrado é 1. Então a força aqui é K sobre 1. Vou deixar 1 aqui só para vocês notarem o que está acontecendo. A força aqui, ó, é K vezes 1 vezes 1. Só que agora a distância não é 1, a distância é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, se a força F vale K sobre 1 e a força F' vale K sobre 4, obviamente a força caiu 4 vezes. É igual ao que a gente estava fazendo antes. Colocando valores fica bem mais fácil. Por quê? Alguns problemas vão complicar a sua vida. Não vai mexer só com a distância. Tá? Então, você pode ter um probleminha que mexe em várias coisas ao mesmo tempo. Vou fazer um terceiro exemplo. Luna, próxima aula a gente vai ver. Quando a gente tiver 3 corpos, a gente tem que fazer muito mais conta. A lei de Coulomb ela serve para 2 corpos somente, viu? Esse que é o nosso problema. Então, quando você vai fazer cálculo, você tem que ir fazendo sempre, que dificulta bastante. Exemplo 3. Imagina que eu tenho 2 cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância D. Eu dobro o valor da carga 1, mantenho o valor da carga 2 e triplico o valor da distância. Quantas vezes essa força vai aumentar ou diminuir? Qual a mudança nessa força? Se eu fosse fazer igual eu fiz no exercício 1, no exercício 2, no exemplo 2, colocando letras e tal, eu ia chegar numa relação mais ou menos igual a essa, sem problemas nenhum. Mas como isso aqui é uma questão de proporção, eu vou trabalhar estipulando números. Eu vou falar que Q1 vale 1, Q2 vale 1. Vou falar que a distância vale 1. Então, se aqui vale 1 e eu dobrei o valor da carga, ela passou a ser 2. Aqui mantive. E aqui a distância que era 1 virou 3. Então, eu vou fazer o primeiro cálculo para a força F, que era a força inicial. F seria K vezes Q1 vezes Q2, 1 vezes 1, dividido por D, que é 1 ao quadrado. Então, ficou K sobre 1 mesmo. Tá? Essa força aqui seria uma força de repulsão, porque são cargas de valores iguais, por exemplo. Então, elas estão se repelindo com um valor F de força qualquer, que tem uma proporção K sobre 1. Aqui, nesse segundo caso, a força vai ser K vezes 2 vezes 1 dividido por 3 ao quadrado. A distância é sempre ao quadrado. Então, eu vou ter 2K sobre 9, que é a mesma coisa que K sobre 4,5, por exemplo. Então, a força que era K sobre 1 virou K sobre 4,5. Ela caiu 4 vezes e meia. Então, eu vou ter uma força bem menorzinha aqui de interação entre as partículas, porque eu aumentei a distância, dobrei a carga Q1, mas eu aumentei muito a distância. Então, a força ficou menorzinha. Entenderam como é que faz assim, estipulando valores? É só lembrar que a lei de Coulomb, ela depende do produto das cargas
e depende do inverso da distância ao quadrado. Isso aqui não pode ser esquecido. Então, eu aplico essa lei de Coulomb usando os valores que eu estipulei aqui. Depois eu aplico usando os valores que eu estipulei aqui. E comparo os resultados. No primeiro caso era K sobre 1. No segundo caso ficou K sobre 4,5. Então ela caiu 4 vezes e meio. Entenderam? Alguma dúvida? Tá aí escrevendo, né? Eu já salvei as telas, eu vou mandar para vocês, vou organizar tudo. Hoje eu devo ficar o dia inteiro editando vídeo, esse tipo de coisa. Tá, galera? Vou passar exercício, sim, também tem exercício para vocês essa matéria no Google Classroom, vocês vão receber esses exercícios. O Thiago está bravo com a Laura lá, pedindo exercício. O que é isso? A Lívia está no Conecta? Ai, ai. Então, galera, olha só. A teoria da aula é isso, beleza? A teoria da aula é isso que eu queria passar para vocês, como calcular e as relações, quando a força aumenta, quando a força diminui, esse tipo de coisa. Vocês vão receber um exercício no Google Classroom, e aí vocês vão ter um prazo para resolver, e semana que vem a gente vai trabalhar mais, além disso, a gente vai trabalhar mais com a lei de Coulomb. Beleza? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Alô, Alude! Alô, Abude! Valeu, Nelson. Alô, meu grande. Obrigada, Alude! Tchau, galera. Grandíssimo.